Oi pessoal, tudo bem? Aqui o professor Takeo, professor de Transformações Químicas da UFABC. Nesta aula a gente vai ver alguns processos da indústria química bastante importantes, tá? Vamos lá? Bem, nessa aula a gente vai ver o processo Haber-Bosch com bastante detalhes. Um problema que o processo Haber-Bosch nos trouxe no que diz respeito aos fertilizantes. Os outros tipos de fertilizantes derivados do amônia, que é o nitrato de amônia e a ureia. A gente vai ver o processo Ostwald e a importância tanto do processo Ostwald como do processo Haber na indústria dos explosivos. E o processo Solvay, que é da síntese carbonato de sódio. Tá? A motivação do processo Haber surgiu durante a época da Primeira Guerra Mundial. Houve uma grande procura por ácido nítrico no mundo inteiro, tá? Ou nitratos. E por que ácido nítrico ou nitratos eram importantes na Primeira Guerra Mundial? Porque a composição da pólvora negra é baseada em nitratos, carvão e enxofre. Então, misturando essas quantidades aqui de nitrato de potássio, carvão e enxofre, você tem a pólvora negra, que é bastante utilizado para a fabricação de explosivos, fogos de artifício. E porque ele é um explosivo, se vocês olharem a reação de decomposição, você tem uma grande quantidade de moléculas de gases sendo formadas: CO2, monóxido de carbono e nitrogênio. Qualquer reação que você gere uma grande quantidade de gases, como esse aqui, é grande chance desse reagente ser um grande explosivo ou um propelente. Naquela época da Primeira Guerra Mundial já se conhecia a nitroglicerina. A nitroglicerina foi descoberta por Ascanio Sobrero, italiano, que misturou glicerol com a mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Essa mistura faz com que as hidroxilas de qualquer molécula orgânica sejam transformadas em nitratos. E a curiosidade é que o Ascanio, ao invés de testar o poder explosivo, testou esse novo composto que ele descobriu, colocou na boca e sentiu grandes dores de cabeça. Está atrelado ao mecanismo de liberação de óxido nítrico no organismo. A nitroglicerina, as primeiras fábricas de produção de nitroglicerina eram muito perigosas, havia explosões constantes, muitos funcionários foram mortos por causa das indústrias de nitroglicerina, e aí surgiu a figura do Alfred Nobel, que foi responsável por solidificar a nitroglicerina usando uma espécie que a gente chama de terra de atomácia. E aí a imobilização da nitroglicerina em meio sólido levou à descoberta da dinamite, que é uma forma muito mais segura do que a nitroglicerina. Só por curiosidade, a gente tem alguns explosivos bastante conhecidos. A própria nitroglicerina hoje em dia é usada como fármaco, relacionado ao efeito da liberação do NO, usado para tratamento de alguns problemas, de algumas cardiopatias. A gente também tem o RDX, bastante conhecido, que é composição básica para explosivos plásticos do tipo C4. A gente tem o trinitolueno, que a gente vê bastante em desenhos animados. E também temos o PETN, que é a composição principal do Semtex, que também é outro tipo de explosivo plástico um pouquinho mais antigo. As fontes de nitratos naturais eram as salitres localizadas principalmente no Chile. Por causa das guerras diplomáticas, houve uma restrição de acesso ao salitre do Chile. Então, vários pesquisadores começaram uma corrida para tentar utilizar o próprio nitrogênio do ar como fonte para a fabricação de nitratos ou derivados de nitrogênio. E aí surge a figura do Haber e do Ostwald. Tá? O Ostwald foi responsável pelo processo de fabricação do ácido nítrico, e o Haber, que a maioria mais conhece, é responsável pela fixação do nitrogênio do ar para a produção de amônia. A produção de amônia consiste nessa equação química: nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio, levando a 2 mols de amônia, tá? A proporção de 1 para 3 para 2. Observe que aqui a gente tem uma dupla meia seta,
indicando que essa reação atinge o equilíbrio. Vamos ver como são obtidos o nitrogênio e o hidrogênio para a gente conseguir fabricar amônio. O nitrogênio ele é obtido de forma mais pura através do que a gente chama de destilação do ar. Então, o ar é uma mistura de gases em que você comprime, certo? Então, a gente tem a entrada de ar, a gente faz uma compressão, resfria esse ar comprimido e aí a gente tem o ar na forma líquida. O ar liquefeito está numa temperatura de menos 200 graus Celsius e aí, nesse tambor de separação, a gente separa o nitrogênio do oxigênio líquido, tá? Observe que a diferença de ponto de ebulição dos dois gases é muito pequena. Então, o princípio que mais rege aqui na separação do nitrogênio e do oxigênio é a densidade. O oxigênio líquido ele é bem mais denso que o nitrogênio, e aí você consegue separar o nitrogênio do oxigênio. O hidrogênio, por sua vez, é um processo um pouco mais complicado, que exige altas energias, que é chamada de reforma a vapor. Reforma a vapor é uma reação que consiste em você misturar metano, água, para levar à formação de CO2 e hidrogênio. Esse esquema aqui mostra a entrada do metano, misturando-se com a água superaquecida, e aí a mistura metano e água são inseridas no reator, em altas temperaturas e altas pressões, onde ocorre a conversão do metano para CO2 e a água para hidrogênio. Então, no final, a gente tem essa mistura de produtos que é seletivamente separada dos outros gases. Então, nesses recipientes são coletados apenas o hidrogênio através de uso de agentes filtrantes, né, que basicamente hoje em dia são zeólitas e vários tipos de separadores, onde a gente separa o hidrogênio em uma pureza bastante elevada. Analisando um pouco os parâmetros de equilíbrio desse equilíbrio da equação da síntese da amônia, a gente tem aqui o valor de K, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração, bastante elevado, a 25 graus Celsius. O que isso significa? Que esse equilíbrio é bastante deslocado na direção dos produtos, 10 elevado a 8. A gente também tem aqui, como informação, o valor de ΔH dessa reação. É um ΔH negativo, ou seja, é um processo exotérmico. O problema surge porque esse equilíbrio, por mais favorável que seja a temperatura ambiente, ele demora muito para ser estabelecido. Então a gente precisa da adição de catalisadores para a reação acontecer mais rápido, para o equilíbrio ser atingido mais rápido. Só que o catalisador só vai funcionar bem em altas temperaturas. E isso vai acabar comprometendo principalmente o parâmetro entálpico da reação. Lembrando que toda vez que você aumenta a temperatura, você desloca o equilíbrio na direção endo. Se nesse sentido aqui da direção do produto é um processo exotérmico, a reação inversa é um processo endotérmico. Significa o quê? Que ao aumentar a temperatura você está deslocando o equilíbrio na direção inversa da reação. Tanto é que quando se aumenta a temperatura, observe os valores de K. O valor de K vai diminuindo à medida que você vai aumentando a temperatura. Para compensar essa diminuição do K e ainda manter a reação rápida por causa do catalisador, é preciso aumentar a pressão do seu sistema. Então esse processo Haber-Bosch funciona em altas temperaturas por causa do catalisador e em altas pressões para a gente deslocar o equilíbrio na direção dos produtos. Porque o aumento da pressão faz aumentar a proporção dos produtos no equilíbrio. A quantidade de moléculas do reagente na forma gasosa, a gente tem 4 moléculas na fase gasosa, 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio, e a gente tem 2 moléculas como produto. O aumento de pressão sempre vai deslocar o equilíbrio na direção em que você tiver menos moléculas de gases presentes, para ele ocupar menos espaço no recipiente. Então, o aumento de pressão faz com que o equilíbrio seja deslocado na direção dos produtos.
Então, numa mesma temperatura, à medida que você vai aumentando a pressão, você vai aumentando a porcentagem de produto no equilíbrio. Então, nessa temperatura, a gente tem 4, 25, 80% de amônia no equilíbrio à medida que você vai aumentando a pressão. O Haber conseguiu fixar o nitrogênio utilizando catalisadores de ósmio, só que o ósmio é muito caro, é um metal muito caro. E aí surge a figura do Bosch, que conseguiu aumentar a escala desse processo, utilizando um catalisador bem mais barato, que é o óxido de ferro. O ferro e o ósmio estão na mesma família, então essa similaridade está atrelado também ao fato dos dois elementos estarem no mesmo grupo da tabela periódica. O processo Haber ele é relativamente simples de ser interpretado. A gente tem a entrada de nitrogênio e hidrogênio. Eles são aquecidos através de um trocador de calor e são aquecidos a mais ainda na entrada do reator. E na entrada do reator ele entra em contato com o catalisador que está na forma sólida. Então é uma catálise heterogênea. O catalisador na forma sólida e os reagentes no estado gasoso. A reação vai acontecer aqui. No final você vai ter uma mistura de amônia, nitrogênio que não reagiu e hidrogênio que não reagiu. Há um resfriamento desses três gases. Por quê? Porque a amônia ele tem um ponto de ebulição maior entre os três, então ele vai condensar e aí é uma forma de você deslocar o equilíbrio e recuperar os gases que não foram reagidos, o hidrogênio e o nitrogênio, que vão voltar na reação. Quais são os problemas do processo Haber? Bem, as desvantagens desse processo. A obtenção de hidrogênio. Você precisa de hidrogênio para reagir com nitrogênio para ter amônia. E a obtenção de hidrogênio ainda despende uma grande quantidade de energia e grande quantidade de pressão. O processo em si também demanda alta temperatura, alta pressão, ou seja, gases consomem muita energia. O rendimento ainda é baixo por passagem, porém, por causa do reciclo dos gases, esse rendimento é muito elevado. E o gasto de energia, para vocês terem uma ideia, corresponde a quase 2% de toda a energia do mundo, baseada em combustíveis fósseis, é aplicada diretamente na síntese da amônia, nesse único processo. E 1% de todo o CO2 emitido no planeta se deve também às plantas de processos de síntese de amônia espalhadas no mundo. Outro problema que eu não comentei aqui, que eu vou falar mais para frente, é a alteração do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. A ação humana, o processo Haber-Bosch, o processo criado pelo homem, causou uma alteração do ciclo biogeoquímico do nitrogênio no planeta. Atribui-se também o processo Haber-Bosch à explosão demográfica no planeta. Com a invenção do processo, houve maior quantidade de amônia, houve maior quantidade de fertilizantes, houve maior área de cultivo, consequentemente houve uma explosão demográfica associada ao maior acesso aos fertilizantes. O amônia ele possui diversas aplicações, mas a principal aplicação da amônia é na indústria de fertilizantes. Nessa área verde claro aqui estão todos os compostos utilizados como fertilizantes: sulfato de amônio, hidrogênio fosfato de amônio, ureia, nitrato de amônio, e a própria amônia na forma pura também pode ser aplicado como fertilizante. Então essa área verde corresponde ao redor de 80% é a aplicação da amônia como fertilizante. Os outros dois fertilizantes bastante conhecidos derivados da amônia é o nitrato de amônio. E para você fazer o nitrato de amônio, você precisa basicamente de ácido nítrico e amônia.
O ácido nítrico, a gente vai ver mais para frente pelo processo Ostwald, é justamente um processo que você também precisa de amônia para você sintetizar o ácido nítrico. Nessa reação ácido-base, a gente tem a formação do nitrato de amônio. A ureia, por sua vez, é formada a partir da amônia e do CO2. Esse CO2 ele é aproveitado da síntese do hidrogênio do processo Haber-Bosch. Então, geralmente, plantas de processo de síntese de amônia são localizados próximos a plantas de processos de síntese de ureia. Tá? Então, todo processo de síntese de amônia provavelmente vai ter um processo de síntese de ureia localizado próximo ao processo. E esse CO2, que é formado como subproduto da síntese do hidrogênio, ele é aproveitado para você sintetizar a amônia, que é essa molécula orgânica aqui. Tá? Esse processo também é um equilíbrio e também precisa da ação de catalisadores e altas temperaturas para a reação acontecer. Qual que é o problema que eu comentei lá atrás sobre o uso dos fertilizantes? Quando você compra o fertilizante e aplica no seu cultivo, apenas 30 a 50% do fertilizante é aproveitado. Para onde vai o resto do fertilizante que não é aproveitado? Uma grande parte de fertilizantes, principalmente derivados de amônia, são volatilizados. A amônia é um gás, então, com o passar do tempo, o fertilizante baseado em derivados de amônia são volatilizados, há uma perda por volatilização. E há também a perda, principalmente em nitratos de amônio, do próprio nitrato. O nitrato ele é muito solúvel em água, certo? E o amônio, com o passar do tempo, ele pode ser oxidado através de bactérias, que a gente chama de bactérias nitrificantes. Bactérias encontradas no solo, eles convertem amônia para nitrato. E o nitrato ele é muito solúvel em água, então qualquer chuva ou umidade alta faz com que o nitrato presente no solo caia nos lençóis freáticos e aí você perde uma grande quantidade de amônia, de nitrogênio do fertilizante na água. Outro problema é que o solo geralmente retém mais cátions que ânions, então mais um motivo do nitrato ser facilmente perdido por lixiviação. Então, existem técnicas de fertilização em que tentam manter a amônia por mais tempo no solo, porque a amônia que é o principal componente a ser fixado pelas raízes das plantas. Outro problema também encontrado é a desnitrificação. Desnitrificação seria a conversão de nitratos a nitritos e depois, aqui está errado pessoal, aqui é NO2-. E esses nitritos são desnitrificados, são reduzidos para formar espécies de óxido nítrico, óxido nitroso e até nitrogênio gasoso. E essas moléculas são gasosas e aí você também tem uma outra perda dos fertilizantes por volatilização. Então a gente tem dois problemas principais no uso de fertilizantes. O baixo aproveitamento por causa dos nitratos, que são lixiviados facilmente. O problema do amônio ser transformado em nitratos. E o problema dos próprios nitratos serem convertidos a espécies óxido nítrico, óxido nitroso e nitrogênio, que são voláteis também. Aqui tem uma foto de um processo de eutrofização, que é a proliferação acentuada de algas que acabam, pelo motivo da água ter uma grande quantidade de nutrientes, como nitratos, fosfatos. Esse é um problema muito comum causado por fertilizantes. Então, as águas ficam ricas em nutrientes de nitrogênio, fosfatos, e aí há uma grande proliferação de algas e isso acaba comprometendo, diminuindo a taxa de oxigênio na água e levando a esse problema ambiental. Hoje em dia, pessoal, antigamente só se falava de processo Haber-Bosch e mais nada. Hoje em dia, há muitos estudos em tentativas de fixar o nitrogênio do ar e transformar ele em amônia de forma um pouquinho mais verde, ou seja, sem demanda, sem gastar muitos combustíveis fósseis, sem gastar muita energia,
sem consumir muitos combustíveis fósseis, sem gerar muito CO2 também, tá? Então, o processo Haber-Bosch é uma catálise heterogênea, como mostrei lá atrás. Hoje em dia, existe pesquisa no uso de enzimas, que são aquelas mesmas enzimas nitrificantes que as plantas fixam o nitrogênio do ar de forma natural. Então, tem se estudado o uso de enzimas para obtenção de amônia em laboratório. Tem o uso de plasma. O plasma pode converter nitrogênio a amônia de forma sem precisar de catalisador. Só que o problema aqui ainda persiste em termos de energia. Se consome muito mais energia para gerar plasma do que para esquentar o catalisador. E tem outro processo bastante interessante, que é o processo eletrocatalítico, tá? O sistema ideal eletrocatalítico é você tentar usar células solares como fonte de energia para você fazer a reação de fixação de nitrogênio e amônia através de eletrodos. Através de reações que a gente chama de reações eletroquímicas, você consegue converter nitrogênio e amônia para processos eletroquímicos sem o uso de energia de fontes de combustíveis fósseis, por exemplo, energia eólica ou energia solar. Isso aqui está bastante, tem muitos grupos pesquisando, principalmente essa forma aqui de produção de amônia de forma cada vez mais limpa, tá? Esse processo relativamente é bem interessante porque você faz esse processo sem o uso de altas temperaturas e sem o uso de combustíveis fósseis. Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de retornar o nitrato de amônio, pessoal. O nitrato de amônio ele é muito perigoso. Apesar de ser utilizado como fertilizante, ele é um explosivo, né? Como todas as fontes, como todo nitrocomposto, há uma grande periculosidade em termos de ser bastante explosivo, né? E aqui houve recentemente em 2015 houve uma explosão por causa de nitrato de amônio numa zona portuária da China, em que a explosão foi tão grande que acabou destruindo um pátio inteiro de automóveis a serem exportados. Tinham mais de 10 mil carros que foram queimados, containers foram todos retorcidos, prédios foram todos destruídos. Então, para vocês terem uma ideia da magnitude e do poder explosivo do nitrato de amônio. O ácido nítrico foi descoberto por Oswald um pouquinho antes do processo Haber, tá? Então, antes da Primeira Guerra Mundial, já se conhecia o processo Oswald, já era patenteado. Então, como que é feito esse processo? Bem, você precisa de amônia, você oxida a amônia a óxido nitroso e água. Esse NO, essa reação tem uma liberação grande de energia, é um processo de oxidação. Depois a gente tem a oxidação com a presença de maior quantidade de oxigênio. O NO inicialmente formado é convertido a dióxido de nitrogênio. Então o NO primeiramente formado nessa primeira etapa, na presença de mais oxigênio, ele é oxidado a NO2, você oxidou ainda mais o nitrogênio. O valor de ΔH também é um processo exotérmico. E aí na última etapa você tem a hidratação desse NO2 de forma relativamente lenta, a fim de você obter então o ácido nítrico diluído e esse NO que pode ser retornado para ser oxidado novamente a NO2, tá? Então é um processo relativamente simples. Você precisa oxidar o NH3, que é uma forma reduzida do nitrogênio, para uma forma oxidada do nitrogênio. E esse NO2 sofre em contato com água, é formado então o HNO3, tá? Que também é um processo exotérmico. Bem, aqui é uma foto antiga dos primeiros reatores de síntese de ácido nítrico, processo Ostwald. Aqui, esses tambores possuem membranas contendo o catalisador, que é onde ocorre a oxidação, a fixação do nitrogênio, a oxidação da amônia para NO2 ou NO.
E essas películas são feitas de catalisadores à base de platina, se não me engano. O último processo que eu gostaria de comentar é o processo Solvay, que é basicamente a conversão de cloreto de sódio, carbonato de cálcio em carbonato de sódio e cloreto de cálcio. Se vocês olharem bem, é uma reação de dupla troca, ok? O principal produto aqui é o carbonato de sódio. Para que serve o carbonato de sódio? O carbonato de sódio é utilizado na indústria de vidro, de papel, sabões, detergentes, e existem outras aplicações do carbonato de sódio. Esse processo, na verdade, ocorrem 4 reações em paralelo na reação no processo de síntese de carbonato de sódio, tá? Para você obter o carbonato de sódio, você precisa, numa primeira etapa, primeiro obter o bicarbonato de sódio. Então, nesse primeiro processo, nessa primeira etapa aqui, entra o cloreto de sódio, entram junto o CO2, que vem do processo 4, que eu já vou mostrar para vocês, entra CO2 do processo 2, que é da decomposição do carbonato de cálcio, e precisa de amônia, tá? Então, na combinação do NaCl, que é a entrada da matéria-prima, com CO2 e amônia, na presença de água, você leva à formação de bicarbonato de sódio e cloreto de amônio. Esse CO2 aqui é obtido a partir da decomposição do carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio é aquecido para levar óxido de cálcio e CO2, e esse CO2 é utilizado na etapa 1. Aqui existe uma outra etapa que consiste no reciclo da amônia e no reciclo do cloreto de amônio. O cloreto de amônio gerado aqui, ele é regenerado para amônia, certo? Aproveitando o óxido de cálcio que foi formado na etapa 2. Então, com óxido de cálcio e cloreto de amônio, você regenera o cloreto de amônio na forma de amônia, forma o cloreto de cálcio, que é o outro produto do processo Solvay, e água, tá? Então, a amônia, amônia a gente sempre utiliza para formar o bicarbonato, e o produto, cloreto de amônio, é reciclado. Então, a gente vê aqui um reciclo do nitrogênio aqui, na forma de amônia ou cloreto de amônio. A amônia entra na reação principal, o cloreto de amônio é regenerado com o aproveitamento do óxido de cálcio. Outra fonte de CO2 aqui é justamente na etapa de você transformar o bicarbonato em carbonato de sódio. Então, o bicarbonato de sódio, sob aquecimento, você leva carbonato de sódio, que é o produto que a gente quer do processo Solvay, água e CO2, que é aproveitado também na primeira etapa da síntese, na conversão do cloreto de sódio em bicarbonato. Certo? Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula aqui de processos industriais, bem simples, resumida. Existem inúmeros outros processos que eu poderia estar comentando aqui com vocês, processo de ácido sulfúrico, cloroálcali, vários reações de ácido fosfórico. Existem N processos que a gente gastaria um quadrimestre inteiro comentando aqui, tá? Mas esses são os 3 principais, que está atrelado muito à fabricação de fertilizantes, né? Que é o processo Haber. E o processo Solvay, que também é que está sempre presente nos livros textos. Ok, pessoal? Façam os exercícios, a prova está chegando e a gente se vê novamente na hora da prova, né, pessoal? Até mais, tchau!